Glória a Deus. Então, irmãos, essa semana, confesso que foi um pouco complicado, um pouco difícil. Confesso até para eu separar a palavra e hoje orando, pedi para que o Senhor me trouxesse algo, porque foi bem difícil. E o Senhor colocou no meu coração para eu falar justamente sobre essa semana, sobre como que foi essa semana que passou e da importância de nós termos esse tempo com Ele. E então hoje justamente eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse tempo com Deus, né? Tempo não só com Deus, mas também um tempo com as Escrituras, que é algo de extrema importância. Essa semana eu até estava comentando aqui, né, com alguns que já tinham chegado aqui na sala. Nós estávamos preparando a casa aqui na frente, né, para receber aqui a vizinha e arrumando a casa, ajudando na mudança, e foi uma semana muito corrida, né? E, e eu vi que isso hoje, quando eu consegui parar para ter esse um tempo mesmo com as escrituras, eu vi o quanto faz falta. Eu não sei se de repente porque eu já estou habituado, né, a ter esse meu tempo diário, né, de ter, digamos, a minha rotina com as escrituras e com o Senhor, e eu vi que faz muita falta a gente ter esse tempo de leitura, de nos dedicarmos ao Senhor por completo, né? Porque a gente sabe que o Senhor, ele está conosco em todo o tempo. Isso nós sabemos por conta do Espírito Santo que habita em nós. Porém, é como se fosse um filho, né? O Senhor, ele está conosco, mas nem todo o tempo nós estamos dando atenção para o Senhor. É como um filho, às vezes o filho passa o dia inteiro com a gente, mas né, você não passa o dia inteiro dando atenção, às vezes tem os seus afazeres e a gente acaba não dando a devida atenção. E eu percebi essa semana que foi mais ou menos isso, né? Tava tão atarefado, tantas coisas para por fazer, que daqui um pouco, quando eu percebi, disse, não, só um pouquinho. Eu acho que eu tô deixando algumas coisas que são prioridades, que estão ficando de lado. E eu consegui sentir isso, a falta que me fez, né, de estar com o Senhor, de me dedicar às Escrituras, com como eu vinha fazendo, né? E aí eu resolvi então compartilhar justamente isso, porque eu comecei a ver tem tantos textos, tantas coisas boas para a gente compartilhar das Escrituras, e só que nada me vinha à mente do que formular para ministrar. E aí comecei a orar para o Senhor, pedir para que Ele me trouxesse algo que realmente fosse, né, para compartilhar com os irmãos. E o Senhor colocou isso no meu coração, compartilha disso que você viveu essa semana, né? Desse tempo que você acabou se dedicando para outras coisas e deixou talvez aquela tua rotina das escrituras e de tempo comigo que ficou um pouco de lado. E eu disse, não, vou compartilhar isso mesmo, porque eu senti a falta que faz, a diferença que é quando você tem esse tempo com o Senhor, esse tempo de qualidade, de passar, parar, dar atenção, de você ficar sozinho, somente com o Senhor. E eu não sei, né? Não sei vocês, se já aconteceu com vocês, mas às vezes nós acabamos nos atarefando tantas coisas no nosso dia a dia, que às vezes alguém fala com a gente, né? A esposa, o filho, enfim, né? Pessoas no trabalho falam com a gente, e a gente às vezes está tão cansado mentalmente que a gente acaba às vezes ouvindo, mas nem prestando atenção. De tão atarefado que a gente está, tanta coisa na cabeça e coisas para fazer, né? Coisas importantes, e daqui um pouco a pessoa está falando com você e tu tá dizendo sim, tá, ok, mas a mente tá longe, parece que a gente nem tá prestando atenção naquilo que as pessoas estão falando conosco. E quando eu pensei sobre isso, o Senhor me trouxe justamente isso no coração, para eu refletir, será que de repente eu também não estou fazendo isso, digamos, isso que aconteceu no mundo físico, na minha semana, será que não é uma manifestação, um resultado da minha vida espiritual? Será que eu também, de repente, com tantos afazeres, com tanta correria e para lá e para cá, com tantas tarefas,
Será que o Senhor não está falando comigo e eu estou só dizendo sim, sim, Senhor, tá ok, mas sem realmente dar a devida atenção para Ele, né? De olhar para o Senhor e dizer assim, Pai, meu coração está totalmente voltado para o Senhor. Ele está prestando atenção no que o Senhor está dizendo. E aí o Senhor falou muito comigo essa semana, para eu não cair nessa cilada, nessa armadilha. E sim, nós temos as nossas tarefas, mas nós precisamos ter esse tempo de completa atenção para com o Senhor. E eu não sei, eu acho quem participou aqui, acho que o Selo, me lembro, acho que participou, o Kleber não tá na sala aqui, mas eu me lembro que acho que o Kleber participou, do encontro com Deus, na igreja onde que nós congregávamos. E eu me lembro que quando nós fomos para esse retiro, nós foram praticamente uns quase 3 dias completos, eu acho que uns 2 dias, 2 dias e meio, onde nós ficamos esse tempo todo em silêncio, sem celular, sem relógio, e nós não conversávamos, a gente não conversava um com o outro. E olha que a gente ia para lá, sei lá, em 100, 150 homens, não sei até se não ia mais, eu acho que até mais ia, né, Celo? E nós íamos para esse local e ficávamos em silêncio. Irmãos, que tempo que não tem nem como explicar. É algo fora do comum quando você tira um tempo realmente, né, para se calar e meditar naquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. É algo poderoso, é algo poderoso. E só que hoje a gente vê que é difícil, sim. Eu reconheço porque hoje nós temos tantas tarefas, são tantas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, né? Família para cuidar, tem o emprego, são tantas coisas, contas que a gente tem que estar cuidando. Então, são N coisas que acabam nos roubando esse tempo precioso da presença do Senhor. Mas eu vejo que esse tempo na presença do Senhor, voltado somente para Ele, irmãos, é como o ar. Nós necessitamos dele. Nós necessitamos para viver. Nós precisamos, nem que seja um dia, assim, de se desligar, de tirar um tempo no dia em onde você saia sozinho ou você fique sozinho em casa, só o Senhor, só você e o Senhor. Tirar esse tempo de completa atenção para Ele, onde nada mais vai te tirar atenção daquilo que Ele está falando ou da presença dele, que seja só você e Ele. Isso é muito importante. Eu acredito que desse relacionamento onde que a nossa atenção acaba sendo voltada para o Senhor, grandes coisas podem sair desse relacionamento, né? E depois aqui nós vamos ver através das Escrituras algumas situações onde que grandes coisas aconteceram a partir desse relacionamento, onde que os homens de Deus voltaram seu coração para as Escrituras, caminharam de acordo com aquilo que estava escrito e que também de acordo com o que Deus falou a eles, e eles obedeceram. Então mostra que nós, tendo esse tempo com as Escrituras, tendo esse tempo com o Senhor, onde nós vamos somente prestar atenção nele, irmãos, pode sair grandes coisas mesmo. E eu queria trazer um texto aqui, que vai estar falando aqui um pouquinho também sobre isso, que está lá em Josué, capítulo 1, o versículo é o 6. Nós vamos ler ali essa parte. Josué, capítulo 1, versículo 6. Aqui então Moisés tinha morrido e o Senhor começou a dar algumas instruções para Josué. E aí o Senhor vai dizer assim para Josué, versículo 6: Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurarei aos seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e muito corajoso, ó, segunda vez que ele repete, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te,
Dela não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás de dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não, versículo 9, não tenho eu te ordenado ser forte e de boa coragem? Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então, olha que nós temos aqui 3 versículos que nós lemos, e o Senhor repetiu umas 3 vezes. Do versículo 6 ao versículo 9, o Senhor repetiu 3 vezes, pelo menos aqui, ser forte e corajoso. Foi uma ordem que o Senhor deu para ele. Ou seja, hoje, como que nós podemos receber isso da parte do Senhor? Como nós temos falado aqui, daquilo que é importante, que é o relacionamento com o Senhor. Que é quando nós paramos e voltamos a nossa atenção completamente para o Senhor. E ali Ele vai nos instruir. Tem a Fábio sempre brinca, que ela diz que foi algo que aconteceu conosco, né? Que ela chama de o pó da telha, né? O que que era esse pó da telha? Quando nós saímos lá de casa e passamos numa avenida ali perto da associação, lá da onde que nós congregávamos, tinha era uma, tipo uma floricultura, um lugar que vendia coisas de jardinagem, e eu me lembro que lá tinha uma placa que dizia assim, vende-se pó de telha. E esse pó de telha é aquele, não sei se vocês já viram aquelas quadras de tênis, que ela tem o piso marrom, que parece um pó. Aquele pozinho, aquelas quadra de tênis marrom, com piso marrom, que parece um pozinho, aquilo ali é pó de telha. E aí, cada vez que ela passava lá, ela me perguntou uma vez, aí eu falei para ela, aí outra vez nós passamos lá, o que que é esse pó de telha? Eu falei umas 2, 3 vezes para ela. Eu disse assim, daí um dia nós passamos e disse assim, meu Deus, meu bem, já passei, já te falei umas 10 vezes. Aí ela disse assim, pois é, mas tu tem que repetir para eu gravar. E quando ela falou isso, nós entendemos algo do Senhor em relação às Escrituras, que muitas coisas nós precisamos falar, falar, falar e repetir para quê? Para gravar isso no nosso coração, assim como quando nós vamos ensinar as crianças, né? Como as Escrituras dizem para nós inculcar na criança, você vai repetir e falar. E aqui você vê o Senhor fazendo isso, o Senhor repetindo, ser forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte. O Senhor está sempre trazendo a lembrança dele, por quê? Porque talvez o que ele enfrentaria mais para frente ia necessitar desse ser forte e corajoso. Então aqui nós vemos que ele teve essa atenção, esse relacionamento com o Senhor. No versículo 8, se você vai ver, o Senhor deu uma outra instrução para ele. Porque aqui, se você for ler aqui ó, no início, uns versículos antes, o Senhor já vai dizer para ele que é ele que ia levar esse povo para atravessar o deserto, para entrar, introduzir o povo em Canaã. Então, ou seja, ele tinha uma tarefa. Então, o que que nos aponta isso? Os nossos dias. Quem aqui não tem tarefa durante o dia? Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Tem um trabalho, tem, sei lá, alguma coisa alguém tem aqui para fazer durante o dia. Assim como Josué também tinha uma tarefa para ser cumprida. Mas nem por isso o Senhor eximiu ele de estar na presença dele para ouvir o que ele precisava fazer. E também no versículo 8 o Senhor diz: e este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite. O que que quer dizer que esse meditará, irmãos? Não, nós não podemos confundir. Você não precisa ficar dia e noite lendo as Escrituras. Não é isso que está dizendo. Ler é diferente de meditar. É diferente. Se você de manhã cedo tem o costume de fazer uma leitura, mesmo que breve, medite durante o teu dia sobre aquela passagem que você leu. Ah, hoje
foi tão corrido que eu não consegui ler. Não tem problema, irmãos. Tente puxar na memória alguma coisa que você leu durante a semana ou que o Senhor trouxe ao teu coração. E aquilo que o Senhor trouxe no teu coração, medita naquilo. É isso que o Senhor está dizendo, medita neste livro. Ele não está dizendo medita só na leitura do seu dia. Não, medita no livro, de dia e de noite. Então, não conseguiu ler hoje porque foi corrido, ou se atrasou, não tem problema. Mas tenha em mente sempre as escrituras durante o seu dia. Aquilo que diz as escrituras, tenha sempre gravada no seu coração. Está almoçando, lembre de alguma parte da escritura, lembre o que o Senhor fez por você. Quando você, sei lá, for trabalhar, ore, medite naquilo que o Senhor já falou em oração, como é que ele ensinou na oração. Esteja sempre com a mente voltada para o livro, para as escrituras. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não deu tempo para ler hoje, não tem problema, mas que eu esteja sempre trazendo à memória aquilo que eu já li, aquilo que eu já aprendi, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E é isso que o Senhor estava dizendo aqui para Josué, que este livro desta lei, assim como Moisés pregou, deixou aqui escrito, que ele não se aparte da sua boca. Nele você medite dia e noite, traga ele à memória, para você não esquecer de onde você veio, o que você tem que fazer. E o Senhor continua repetindo: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então aqui a gente vê essas duas situações: tempo em que Josué dedicou a ter um tempo com o Senhor para ouvir o que o Senhor falava, e ele ia ter que se dedicar em tempo na leitura das Escrituras. Ele precisava se dedicar. Por quê? Como que você vai meditar num livro que você não leu? Não tem como. Não tem como o Espírito Santo te trazer à memória algo que você não leu, que você não viu. Ele vai te lembrar das Escrituras aquilo que você leu, aquilo que você já estudou. É isso que o Senhor vai te trazer à memória. Então Josué tinha suas tarefas, ele tinha esse tempo com o Senhor e ele precisava ter esse tempo também com as Escrituras. Vamos seguir adiante ali. Olha o que vai dizer lá em Salmos. Salmo 1. Mais uma coisa, irmãos. Pode ir lá em Salmo, mas eu quero apontar outro detalhe que tem nesse texto de Josué que nós estávamos lendo. Mas pode buscar Salmos 1, guarda Salmos 1, que eu vou só falar algo aqui que o Espírito Santo me trouxe à memória aqui em relação a esse texto. No versículo 8 aqui também, ele vai dizer uma coisa. Ele vai dizer assim: esse livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que ser próspero no seu caminhar e ser bem-sucedido está ligado a ele ler as escrituras. Aí ele está dedicando o seu tempo no livro, em fazer de acordo com o que está escrito no livro. Então, ele prosperar nos caminhos dele, ser bem-sucedido, estava ligado justamente a ele obedecer à lei, obedecer o que estava escrito. Então, isso também serve para nós, para que a gente entenda essa importância, irmãos, de nós separarmos esse tempo para com o Senhor e para com as Escrituras, para que o nosso caminho, nós cumprindo e obedecendo aquilo que está nas Escrituras, nós cumprindo e obedecendo os nossos caminhos sejam prósperos. Porque o livro também trata de princípios, e nós cumprindo os princípios, é impossível, irmão, você cumprir um princípio e você não ser próspero no seu caminhar com o Senhor. É impossível. Então é isso aqui que o Senhor traz para nós, de acordo com o que Josué vivenciou aqui com ele. Vamos ler lá agora Salmos. E ele vai dizer, ele vai estar confirmando isso, olha só. Salmos, o primeiro versículo vai dizer assim, Salmos 1, versículo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas, olha só o versículo 2, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
E ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Olha que tremendo como o salmo aqui, o primeiro salmo, ele vem testificar o que nós lemos ali em Samuel, perdão, em Samuel, em Josué. Olha que tremendo. Isso vem confirmar. Então, vê a importância, irmãos, por isso que, sim, nós vamos ter os nossos afazeres, mas de maneira alguma nós temos que lembrar que ter uma atenção completa e voltada para o Senhor, um tempo de oração, um tempo de meditar, como os textos dizem, de meditar na palavra. Às vezes, irmãos, não precisa nem você falar nada, mas só o fato de você estar quietinho no seu canto, pensando nas coisas do alto, pensando no Senhor, meditando nele, isso já vai nos ajudar a prosperar no caminho, a ter tempo com as Escrituras. As Escrituras vão nos revelar aqui qual que é o desejo do Senhor, qual que é a vontade dele. O Senhor trará muitas boas coisas através desse relacionamento. Nós vamos ver para frente aqui, irmãos, que muitas coisas, coisas grandiosas, dependem desse relacionamento. E nós precisamos ter isso certo na nossa mente, que é como o ar. Nós necessitamos para estar vivos. Lucas 5,16. Agora nós vamos pegar aqui um exemplo de quando o Senhor ele separou, tirou um tempo para orar, que até mesmo, olha só, como os textos eles são fantásticos, né, irmãos? Até o próprio Senhor Jesus, ele se afastava, ele saía para um lugar sozinho para ter esse tempo de oração com o Senhor. Lucas 5,16 vai dizer assim: e ele retirava-se para o deserto e orava. Olha que tremendo, ver que até o próprio Senhor se retirava para orar, irmão. O próprio Senhor Jesus fazia isso. Para quê? Para nos deixar o exemplo que nós necessitamos desse relacionamento com o Senhor. É isso que nos mantém vivo, estar ligado a Ele, saber a sua vontade. Marcos 1, Marcos 1, versículo 35. Ele vai dizer assim: e de madrugada, levantando-se muito antes do dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Então, aqui nós vemos mais um texto que mostra a importância que o Senhor tirava esse tempo também para orar. Agora vamos lá para Daniel, e esse é o texto que eu quero focar aqui, para que a gente veja o quão é importante essa questão de você tanto tirar esse tempo para com o Senhor, tanto quanto para a leitura das Escrituras. O quão é importante. Quantas coisas dependem de nós termos a revelação das Escrituras. Daniel 9, versículo 2, ele vai dizer assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, olha só, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Se você ler aqui o restante, ó, versículo 3: se coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração, súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco. Era humilhação. Quando ele leu as escrituras que o Senhor revelou para ele, que depois você, se você for ver aqui, ó, no versículo, a partir do versículo 20, que vai dizer que, ó, enquanto eu estava falando e orando, confessando meus pecados e o pecado do meu povo Israel, e apresentando as minhas súplicas perante o Senhor, meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto em visão no princípio,
impedido de voar rapidamente, tocou-me de volta. Que se você for ler, você vai entender que aqui o anjo estava trazendo a resposta de oração. E aqui você vai ver que esse texto é um texto todo escatológico. Esse texto aqui foi uma revelação que foi trazida a Daniel, através dele ler as Escrituras. E é um texto base hoje que é usado para estudo da escatologia e que foi revelado para Daniel. E aqui no versículo 2 ele vê que ele descobriu isso através da leitura do livro. Então, observe que quantas coisas, irmãos, nós não pode estar sendo revelada para nós através de uma leitura. E um detalhe, isso não é só para as nossas vidas. Às vezes o Senhor vai revelar, quando você estiver lendo, às vezes o Senhor vai revelar algo grandioso, às vezes pode ser para a sua casa, para a sua cidade, para a sua nação, algo grandioso. Mas para isso nós precisamos dedicar o nosso tempo. E eu resolvi compartilhar essa palavra justamente porque eu senti muito a falta essa semana, que foi uma semana de correria, de fazer muitas coisas. Só que chegando hoje eu disse, cara, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E aí parece que o dia começa a ficar tão agitado, a cabeça já não consegue, parece que ficar no lugar. Sabe, os pensamentos, você não consegue mais estar centrado, ter aquele foco, ter aquela concentração, ter aquela calmaria para tomar boas decisões. A cabeça vira num turbilhão e eu consegui perceber que é justamente isso. É o fazer demais e estar pouco na presença do Senhor. Na presença que eu digo é tendo a atenção, porque na presença do Senhor nós estamos em todo o tempo, irmãos. O Espírito Santo ele habita em nós. Então o Espírito Santo ele está conosco em todo o tempo. Mas quando eu falo separar esse tempo de ter essa atenção voltada somente para Ele e também voltada para as Escrituras, de separar, não fazer mais nada, tirar um tempo de não só leitura, mas de estudo, de poder ver notas de rodapé, de pegar, ver outras concordâncias e você meditar, tirar um tempo para isso. Durante o meu trabalho, quando eu saio, também ficar meditando nas Escrituras, naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, porque eu vejo que é isso que vai mantendo, que vai nutrindo o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma. É diariamente nós estarmos meditando naquilo que o Senhor já tem falado. Porque, irmãos, eu fico vendo assim, estava pensando hoje à tarde, e em relação a tudo, tanto as ministrações aqui do Tropa, tanto quanto ministrações que nós vemos na igreja, no templo, no prédio. Irmão, se você for ver, nós temos palavras toda semana. Só que no Tropa, para você ter ideia, na segunda-feira nós temos ministração, na terça-feira nós temos estudos, na quarta-feira nós temos estudos, na terça-feira ainda temos 2 horários para crianças, na quarta-feira nós temos ministrações para os jovens, na quinta-feira temos 2 horários para as mulheres, uma vez por mês nós temos um domingo também. Então nós temos muita palavra, muita palavra. Só que às vezes nós temos que ter cuidado para não querer vir buscar só revelação, só coisa nova, sendo que às vezes nós não estamos dando atenção para o básico, para aquilo que nós já aprendemos e não estamos praticando, não estamos praticando. E às vezes a gente só quer coisa nova, revelação e coisa nova, e quando a gente vai ver, nós precisamos, na verdade, do básico. Começar com o básico, estabelecer bem uma base, aquele com o básico, com arroz e feijão. Quando nós praticarmos o arroz e feijão, aí sim, nós vamos buscando outras coisas. Porque senão, irmão, quando a gente busca às vezes só muita revelação, acaba sendo aquele tipo de alimento que não produz nenhum nutriente para o corpo. Ele entra e sai e não faz efeito nenhum. Agora, quando nós nos concentramos nas Escrituras e naquele básico nós meditarmos, e a partir do básico, básico que eu estou dizendo, irmãos, numa figura de linguagem, porque se você for realmente prestar atenção nas Escrituras, as Escrituras não têm nada de básico. O plano do Senhor não é nada de básico. Ele pode ser simples,
mas básico jamais. Mas eu digo nas primeiras coisas em que a gente aprende. Nós precisamos ir pouco a pouco tendo um relacionamento com o Senhor, lendo as Escrituras e aquilo que nós vamos aprendendo, assim como o Senhor falou para Josué, para nós ir praticando, obedecendo para que o nosso caminho prospere. Porque senão nós vamos ficar com revelação, revelação. Irmão, a internet está cheia de revelação, mas a revelação sem a prática, ela não me traz um desenvolvimento na minha caminhada. Ela não faz o meu caminho prosperar. O que vai fazer o meu caminho prosperar, como diz aqui nas Escrituras, é aquilo que eu ler, eu meditar e aplicar. E para isso, demanda tempo. Como? É só nós observarmos aqui cada um na sua área de atuação, de trabalho. Cada um aqui trabalha numa área. E eu tenho certeza que se de repente eu for tentar trabalhar na área do selo, eu vou chegar lá, não vou nem saber o que fazer. Vou ter que começar passo a passo a aprender. Mas o selo chega lá e já faz aquilo de olho fechado. Mas há quanto tempo que ele vem fazendo e vem praticando? Praticando e praticando. Assim, é mesmo as coisas, as escrituras. Nós precisamos praticar, dedicar tempo, porque hoje cada um de nós aqui sabe a profissão que nós aprendemos porque nós dedicamos tempo. E a mesma coisa as escrituras. Aquilo que nos mantém vivo, que é a palavra do Senhor, nós precisamos dedicar tempo. Senão, caso ao contrário, daqui a um pouco nós vamos nos sentir cansados, desanimados, cada vez mais afastados do Senhor, e a coisa não vai por um bom caminho. Então, irmãos, essa administração, na verdade, foi algo que aconteceu comigo e foi um alerta do Senhor para mim. Tenha os seus afazeres, mas primeiro tenha esse tempo comigo. Não deixem as minhas escrituras de lado. Não deixe o tempo de oração. Não deixe de prestar atenção naquilo que eu estou falando contigo durante o dia. Quando você for sair na rua, saia, mas meditando naquilo que você já leu ou naquilo que eu já falei com você. E lembre de cumprir com aquilo que você já aprendeu. É isso que o Senhor tem falado comigo. Então, eu quero compartilhar com os irmãos, para que vocês observem no seu dia a dia, que nesse dia tão corrido, que vocês não se percam no meio de tantas tarefas e deixem o Senhor de lado, né? E apenas dizendo sim para Ele, mas sem realmente dar uma devida atenção. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, eu quero só ler aqui um outro salmo, Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, ele vai dizer assim: com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, ó, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os teus juízos da tua boca. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecereis da tua palavra. Olha que tremendo essa declaração do salmista. Eu vejo aqui, quando eu li esse salmo, eu vi parece que um anseio do salmista em dizer assim, por favor, Senhor. É como se ele dissesse assim, que aconteça tudo comigo, menos ficar longe da tua palavra, menos ficar longe dos teus caminhos. Tudo aquilo, toda a tua lei eu vou proclamar, eu vou me regozijar em tudo aquilo que o Senhor fez. Eu vejo aqui que ele sentiu um prazer tamanho em falar, em declarar, em bem dizer isso ao Senhor. Então, irmãos, que essa palavra de hoje,
que ela incentive vocês a buscar o Senhor de tal forma que essa seja a oração, essa seja a declaração de vocês para o Senhor, dizendo assim: Pai, eu reconheço a maravilha das tuas obras, não me deixe ficar sem elas, não me deixe ficar sem saber o que está dizendo nas tuas escrituras, revela a mim aquilo que o Senhor deseja. Que essa seja a nossa oração de gratidão, de um coração realmente, verdadeiramente entregue para o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.